Carros estão sendo multados. Antes, deixa eu falar o seguinte. Hoje, no Oliveirão, que fica ao lado da Original Drogaria, bonito isso aí, né? Hoje, no Oliveirão, ao lado da Original Drogaria, lá no alto, você tem promoção de carnes. Sexta-feira, promoção de carnes no Oliveirão, ao lado da Original Drogaria. Né? Carros estão sendo multados, que estão se parar nas calçadas. Nós já temos um monitoramento começando na várzea, e quero falar também sobre o trânsito no bairro do Alto. E mais uma morte de um motoqueiro em Teresópolis aconteceu. Vamos começar com bandeira, multa de carros nas calçadas. O município, um tempo atrás, já respondeu ao Ministério Público o porquê, né, de não tomar certas medidas. E, infelizmente, hoje já se passou muitos anos sem nada ser feito. E hoje, necessariamente, a Guarda Municipal ela está fazendo o seu papel, que é coibir, né, são imagens de carro com 4 rodas, 2 rodas na calçada também, e todo mundo que tira a carteira sabe que o CTB proíbe estacionar na calçada. Então não tem essa de ter que ter placa sinalizando, né, de 2 rodas poder ou não poder. Nós não vamos entrar nesse mérito de discussão. Quem porventura achar que está certo tem todo o direito de procurar a Jari e tentar um recurso. Mas a Guarda Municipal está coibindo, né, está multando, né, notificando os moradores, os motoristas de Teresópolis que não respeitam as calçadas da cidade. Pode chegar até a rebocar o veículo, né? Isso será uma segunda fase. Nessa primeira fase, nós estamos nesses primeiros 6 meses notificando e multando para ver como que as pessoas vão reagir. E a partir do segundo semestre, assim que o depósito tiver com pátio legal, aí nós vamos ter uma quantidade maior de reboque e vamos partir por uma outra ação, que é poder rebocar de fato quem não respeita a calçada. E Sérgio, houve uma operação recente agora ali próximo da Alterdata, né, que rebocou inclusive veículos, né? O que aconteceu ali? Ali aconteceu o seguinte, como eu te falei, os moradores reclamando, moto em cima da calçada, moto atrapalhando os moradores de saírem e entrarem na sua garagem. Nós notificamos a Alterdata, pedimos para informar os funcionários. Se passou vários dias, nada foi feito. Multamos, nada foi feito. O morador e os moradores continuaram lá reclamando. Só nos sobrou uma alternativa, que foi rebocar 2 motos que estavam irregular, porque quando começou a rebocar, todo mundo tirou. Hoje, se você passar lá, você não acha mais uma moto na calçada. Não pode estacionar nenhum veículo na calçada, né? Não tem como. Então, mas lamentamos que precisou 2 pessoas terem a moto rebocada. A Guarda Municipal, ela não tem prazer em rebocar veículo. Só que se faz necessário para se manter a ordem. Porque existem moradores que reclamam, que denunciam. A Guarda Municipal tem um telefone, um WhatsApp que funciona 24 horas. Foi uma determinação do prefeito. Inclusive, as pessoas que, porventura, ligarem para lá, não forem atendidos, por favor, procurem a imprensa até para denunciar, para a gente mudar o serviço se não estiver funcionando, mas é uma determinação do prefeito Leonardo Vasconcelos. A Guarda Municipal tem plantão 24 horas para ver essa questão desses abusos, barulho em bar, tudo isso nós estamos monitorando. Agora, Sérgio, o governo partiu para uma nova estratégia. A sua secretaria passa a ser também uma secretaria de ordem pública. Essa é uma determinação do novo governo, né? Isso, a Secretaria de Segurança Pública, ela engloba muitas coisas, né? E nós estamos fazendo esse trabalho, tem o Caça-Fio que está na nossa secretaria, que nós vamos começar a expandir aos bairros. Já está sendo feito um trabalho com as operadoras de internet da cidade, que estão se reunindo para poder acelerar o processo de limpeza dos postes. O próprio convênio da Secretaria de Segurança com a Secretaria de Fazenda, já estamos acionando a Enel, que é responsável por explorar os postes. Então tem vários trabalhos paralelamente acontecendo nessas secretarias. Precisa ter um cara dessa forma. Ok, voltamos. Vamos lá. Veículos na Oliveira Botelho atrapalhando visibilidade. Deixa a gente ver isso aí. Veículos na Oliveira Botelho atrapalhando visibilidade de quem sai da rua Maranhão. E o pessoal lá do alto está reclamando muito, olha só. Se é ali próximo a Unifeso, os carros parados ali em cima das calçadas, né? É um problema sério o estacionamento, isso é bem próximo ali da Unifeso. Ok. Agora, o monitoramento do sistema que já está acontecendo. Vamos ver, monitoramento já está em funcionamento. Monitoramento de câmeras em Teresópolis, alguns pontos da cidade já contam com esse equipamento. Já está multando, não pare em calçadas, filas duplas, locais proibidos, não andem sem o cinto, falando de celular
ou em contramão, serão multados. Bom, você tem a fala aí do cara na internet? Ou? Tem aí, Diego? Tá, deixa rolar. Ô, Hélio, Fala. eu queria falar desse assunto. Não, nós vamos entrar nesse assunto. Nós vamos entrar. É o próximo assunto. Aconteceu agora 2 acidentes, uma colisão com moto que pegou uma pessoa com um carrinho de neném. Isso foi lá na Fonte Santa, na Rio Bahia, né? Eita. Ali próximo à Fonte Santa. Mas, graças a Deus, não teve maiores consequências. E mais um acidente envolvendo um motoqueiro em Teresópolis, aí levando à morte desse motoqueiro. Ou seja, nós temos aí, tá aí, a motociclista morre em acidente da Prata. Não é o mesmo que eu estou falando da Fonte Santa. Esse foi um caso lá da Prata. Professor Marcão, abro contigo. O trânsito em Teresópolis. E agora, o monitoramento e a Guarda Civil multando os carros. Vamos começar pelo monitoramento. Primeiro, assim, já existia um monitoramento na Guarda Municipal. Eles já tinham algumas câmeras e havia um monitoramento rodoviária, principalmente, mais em locais que eram, como diria assim, prédios públicos, né, ou próximos a prédios públicos. Houve um projeto de lei, né, que foi aprovado, se não me engano, pela Câmara, que possibilitou que a Prefeitura pudesse captar sinais de câmeras privadas, câmeras de condomínio, etc. Inclusive, tem até alguns relatos de alguns acidentes, como, por exemplo, o que fez colocar aquela faixa elevada em frente ao Green Fruit, né, ali na reta, né, também foi fruto de vários registros que foram feitos de excesso de velocidade ali e de riscos de atropelamento. Inclusive, teve até uma pessoa que já foi atropelada ali, que eu até conhecia. Então, assim, já existiam as câmeras. O que está acontecendo agora é que o secretário está dando um encaminhamento para isso, para que isso seja uma prática de política pública efetiva na cidade. Então, hoje você tem, né, um projeto que está sendo executado, né, ser colocado em prática pelo Sérgio Mauro, para viabilizar, de fato, que as pessoas saibam que a cidade é monitorada. Né, e que esse monitoramento não é só um monitoramento de Big Brother, de ficar vendo, é um monitoramento para aplicar a lei. Que é esse o objetivo do monitoramento. Né? A gente hoje tem situações que acontecem que um veículo, por exemplo, eu vou pegar o caso do Dr. Oliveira, um caminhão na Dr. Oliveira, ali nas Pimenteiras, se ele parar para fazer um descargue naquela padaria próximo ao Beatriz Silva, porque ele não tem como ele parar ali, se ele parar ali às 10h15 da manhã e levar meia hora parado, ele causa um trânsito de quase 1h40 em toda aquela região. E atrasa várias linhas de ônibus. Então, assim, a gente precisa, de fato, enquanto prefeitura, ter essa capacidade para identificar e já mandar uma ação policial local para retirar aquele veículo dali. É uma coisa que acontece, por exemplo, na Doutor Oliveira. Então, eu acredito que a Doutor Oliveira vai ser uma das ruas fora do centro em que a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade vai focar para poder administrar. E hoje com o trânsito mais intenso, porque você não pode passar no corte de volta. Pois é, mas ali é sazonal. Mas a questão da Doutor Oliveira é grave aquilo ali. Então, assim, a gente tem hoje algumas ruas da cidade, do centro da cidade e dos bairros próximos, que as pessoas acham que estão lá no 2º distrito, lá no 3º distrito. Para parar em qualquer lugar. Você para em qualquer lugar. E não é, mas antigamente Teresópolis era assim. Antigamente você não tinha quase 186 mil habitantes. Antigamente você não tinha uma malha de veículos como a gente tem hoje. Então, assim, a gente precisa efetivamente, né, que o poder público possa botar ordem, né, não na casa, mas na rua. E assim, eu não estou na secretaria, não faço parte do grupo da secretaria, o nosso grupo político não foi convidado em momento nenhum para compor nada referente à mobilidade, mas eu, como profissional que atua na área de mobilidade, também posso te dizer, eu não vejo nada de equivocado da parte do secretário Sérgio Mauro com relação a proibir estacionamento na calçada. Ele está notificando as pessoas e depois ele vai fazer o recolhimento. Um cuidado com... a gente está entrando com ordem pública, então eu tinha uma prática de sempre botar a minha moto na calçada. Ele informou ali na reportagem que ele fez uma notificação
primeiro, advertência, informando, para depois... Ele não chegou, como a gente fala, de voadora, dando porrada. Agora, gente, não tem jeito. A gente precisa fazer mudanças, né? Algumas mudanças começaram a ser feitas lá no início do governo Vinícius, não deram prosseguimento, né? A gente precisa fazer algumas alterações viárias sérias na cidade, porque tem alguns nós que hoje, por exemplo, eu não sei se seja quem usa ali o Regadas, já percebeu que a mudança de 2 guardas com um projeto estratégico que era do governo anterior, você não tem mais um engarrafamento tão intenso ali na Regadas, no horário comercial. Porque houve uma mudança na forma dos guardas conduzirem o trânsito na área de pico. Então, assim, nessa área de mobilidade e ordem pública, ou seja, retirar o carro da calçada, quantas e quantas pessoas estão andando na calçada com um carrinho de mão, né, carregando seu bebê e tem que ir para a calçada? Quantas vezes a gente fez isso? Fez análise, denúncia disso, uma pessoa tendo que andar com um carrinho de bebê na calçada, na rua, porque o carro estava na calçada, com 2 rodas ou, como mostrou ali, com 4. Então, assim, infelizmente, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Ordem Pública e, no caso ali junto, a mobilidade, ela tem o poder de polícia e ela vai, sim, para poder colocar ordem nas coisas, ela vai incomodar algumas pessoas, não tem jeito. É tristíssimo, mas é real. Não, eu acho que é viável, a gente está precisando realmente de uma ordem urbana em relação a isso e, infelizmente, o povo às vezes só consegue tomar jeito quando toma um prejuízo, né? Quando mexe no bolso. Você vê que na reportagem ele disse que ele procurou a empresa, né? Conversou com a empresa para alertar os funcionários, provavelmente todo mundo ficou sabendo, mas desdenharam, né? Aí multou e na terceira opção foi rebocar. Então, assim, mostrou que o governo, né, de certa forma a secretaria ele agiu de uma forma ainda com prudência, tentou relevar para fazer. A questão de estacionamento de parada em calçada é um problema, né? Porque assim, é uma cultura nossa, não só de Teresópolis, no Brasil inteiro. Porque você pensa assim, se eu parar com 2 rodas, com 4 rodas é totalmente inviável, o cara parar com as 4 rodas em cima da calçada é uma loucura. Mas às vezes você fica naquele pensamento seu, se eu não colocar 2 rodas na calçada e deixar meu carro paralelo ao meio-fio, como a legislação manda, eu interrompo o trânsito. E às vezes não tem placa proibindo parar naquele local. E aí o que o motorista às vezes faz? Ele vou botar 2 rodas na calçada para poder dar fluência no trânsito. E aí, porventura, você acaba prejudicando o pedestre. Então, resolver isso não é fácil, né? A gente tem que entender também que é muito fácil também chegar aqui e falar, o motorista está errado, eu dirijo, você tem carro, acho que todos nós aqui temos carro, e às vezes você chega num local, não no centro da cidade, mas numa rua de bairro, alguma coisa assim, você para naquele local, se você olha aquela rua, ela é estreita. Se eu parar meu carro beirando meio-fio, eu vou parar o trânsito. E às vezes, o que é a opção que eu tenho? Eu vou parar aqui, eu vou botar aqui pelo menos 2 rodas na calçada para facilitar a fluência do trânsito. E acabo parando, atrapalhando o pedestre. Só que aí, no local que eu parei, não tem proibição. E aí, o que entra? Como é que a gente resolve isso? Qual é o bom senso? Eu atrapalho o trânsito, atrapalho o pedestre. Ou não paro. Aí não tem lugar para parar. Teresópolis carece de estacionamento, né? A gente tem esse tipo de problema. Mas é lógico que nas grandes vias, onde a circulação é muito grande e existe um abuso muito frequente dos motoristas, uma coisa que a gente vê muito ali é o cara ligar o pisca-alerta, parar em fila dupla e achar que está na razão. O pisca-alerta é o ponto de a legalidade. O outro ponto que me aborrece, legaliza a infração. Outro ponto também é a Calçada da Fama ali. Para quem não sabe, ali dentro tem um condomínio, né? Isso. Atravessar no Fufel, que tem garagem ali que para em torno mas estava andando até carro grande. De 12 né? carros entrando ali. No caminhão. Mas não é isso. O que acontece? Muita gente para ir no China ali, para comer a nata laranja. Eu vi isso outro dia, no carnaval. E aí, 3, 4 carros, né? Eles param 4, 5 carros, depois o cara fecha a via. Já aconteceu de eu ter que entrar com outras pessoas ter que entrar na Calçada da Fama ali, você vem daquele sinal. Quando você vai, você para no meio da pista, porque o sinal abriu para o outro lado e o cara está parado, fechando a Calçada da Fama, que quer queira que não é entrada e saída de veículo, é uma rua, que tem acesso a veículo. Você não consegue. E você fica parado ali, e o guarda fica lá pitando, às vezes reclamando contigo. Mas, cara, quem está errado é o cara ali, não sou eu. E ali é uma frequência enorme. Eu lembro que na gestão passada eu conversei com o da Luz, da possibilidade de botar uma placa ali, sinalizando que ali era entrada e saída de veículos, que nem todo mundo sabe. Porque vê a calçada, vê a parte de calçadão, acha que ele não entra veículos.
Mas, infelizmente, quando foi feito o projeto... Tinha que ter aberto a Ranulfo Fiel do outro lado. Não, até o projeto ia ser, mas o que acontece... Lá tem a Galeria São Pedro e pertence ao condomínio, e o condomínio não aceitou o carro passar por lá. Pertence ao condomínio. E aí teve que continuar passando pela Calçada da Fama. E é ruim até pra gente, porque a população não sabe que eu moro ali na Travessa Ranulfo Fiel. E a gente às vezes está entrando com o carro, mesmo com um alerta devagarzinho, o pedestre olha pra gente meio que de cara torta, de cara foi, pô, esse cara entrou com esse carro aqui. Tá? Mas é que eu tô querendo ir pra casa. E ali deveria ter, no mínimo, na Calçada da Fama também, ali, uma marcação de veículos indicando a passagem de veículos, mas não como tem no Rio, como no Rio tem, né? O João Luiz está dando uma sugestão aqui para dividir a calçada com uma faixa. Sim. Seria uma solução. O nosso centro urbano é muito veículo. Então, coisa para profissional mesmo. Não é profissional chegar aqui e tomar a decisão. Ele tem que estudar o trânsito. Isso eu sempre digo. A gente aqui, como leigo, a gente opina porque a gente está todo dia no trânsito. Eu, por acaso, essa semana, eu fui moro lá perto, visitei Araras, o bairro do Alto, Grande Guarani, Taumaturgo, depois visitei o bairro São Pedro, fui no Perpétuo, lá no final, fui no Rosário, lá na ponta, depois visitei a Tijuca, Roberto Rosa, Júlio Rosa, aquele setor, depois fui para a Barra, Doutor Oliveira, que eu morei lá 10 anos, Doutor Oliveira, visitei Narciso Martins, Pimenteira, visitei esses bairros um dia, fiz um tour nesses bairros da cidade. Não é fácil. O que tem de carro abandonado. Mas eu vi a guarda, tá? Eu vi a guarda presente, e não só em um bairro, mais de um. Presente, anotando, fotografando, fazendo um relatório daquilo que era excesso. E, naturalmente, o que é importante nesse fato é que está uma advertência primeiro. Não estou te rebocando o teu carro, estou advertindo. Se você adverte e o cara não toma nenhuma providência, aí se rebocar não vai poder reclamar. Mas o nosso centro, que tem que ser para profissional, está virando coisa para baixo também. Não vai dar para leigo resolver. Porque eu tenho muitos amigos que são motoristas de ônibus e reclamam muito, que eles não conseguem passar. O carro mal estacionado, você vê que normalmente as esquinas, né, tem uma área de... E quase todo mundo quer aproveitar essa área estacionando, sendo proibido. O ônibus não passa, o caminhão não passa. Esse dia eu saí, eu atrás de um caminhão na Duque de Caxias. Rapaz, o cara raspando em todos os fios, todos os fios, ele estava acima da altura, eu acho que permitida. Aí parava, ia lá o cara em cima e fazia levantava, um caminhão, um baú imenso. Então o nosso centro nervoso é para profissional, mas os bairros também vai ter que ter atenção dessa ordem pública, porque não é fácil, cara. Você pegou a dos caminhões, olha só, a gente precisa entender uma coisa. Eu quero falar aqui para todos os comerciantes do centro da cidade de Teresópolis. Nós temos que tirar a carga e descarga da Praça Santa Teresa. Mas já tirou, né? Tem que tirar e tirar a passagem de veículos pesados dali. A gente precisa o fluxo também de veículo pesado em todo lugar da cidade. Porque o que acontece? Doutor Oliveira. A gente tem assim, olha só, eu já falei isso, eu vou repetir mais uma vez. Existem dois instrumentos, um chama-se plano diretor, tá? O outro chama-se plano de mobilidade urbana. Tá? Não dá para você liberar a construção de condomínio, de casas, de prédios, isso, daquilo, sem um estudo de impacto de mobilidade. E isso tem que estar previsto no plano diretor, que está parado em algum lugar na Câmara, sei lá onde. Então, assim, a gente hoje tem uma cidade que está sofrendo, já há algum tempo, com uma especulação imobiliária natural, porque as pessoas querem buscar lugares mais seguros para morar e não tão distantes do centro do Rio. E você tem algumas localidades da cidade, tanto no indo para o 3º distrito, quanto em bairros como Posse, Granja Florestal, etc., que tem ruas estreitas, tem calçadas pequenas e estão sendo permitida a construção de condomínios de casas ou pior, condomínios de prédios. E hoje todo mundo tem um carro. Então, assim, se a gente não efetivamente entender que a cidade tem que ter um planejamento que não pode ser um planejamento voltado apenas para a especulação imobiliária, não pode ser um planejamento voltado apenas para liberar a fábrica em qualquer lugar, como está acontecendo. Tá? A gente precisa de um planejamento assim, como é que eu vou querer a minha cidade? Como é que eu vou querer o bairro de Araras? Então, assim, como é que eu vou querer o bairro das Pimenteiras? Quando eu falo eu, a sociedade. Quando você fala na Barra do Doutor Oliveira... Então, assim, a gente precisa entender que assim, existem algumas questões muito sérias na cidade que não dá para você impedir a liberação de uma licença para a instalação de um condomínio se a legislação está lá
de 1994 e não houve uma alteração no plano diretor, e o cara vai pedir lá, não tem jeito. O cara vai ter que dar a licença. Mas é um absurdo dar uma licença para fazer um prédio, fazer um condomínio de 5 torres, cada torre com 5 por andar, entendeu? Com 10 andares. Então, assim, são 250 moradores. E às vezes não consegue botar vaga para todos. E são 250 carros circulando. Então, assim, a situação de mobilidade não adianta. As pessoas têm que entender que a cidade está crescendo e ela precisa de um planejamento. E o papel da Secretaria de Ordem Pública, Segurança e Mobilidade, que está na mão do Sérgio Mauro, é justamente assim, aplicar a lei. Sabe? E a gente precisa discutir, a Câmara de Vereadores, a Secretaria de Planejamento Urbano, ela tem que tomar uma iniciativa de discutir isso com a população. E técnicos. Não adianta nada impor, mesmo com técnico. Tá? Sim, mas tem que discutir. Sem discutir com a população. Tem que ter um debate. É igual reunião de condomínio, gente. A cidade é um grande condomínio. Então, assim, a gente precisa debater isso. Só que eu continuo batendo na mesma tecla. Tem gente que acha que isso não é importante. Aí, na hora que há uma pressão imobiliária, libera a construção de um prédio de 10 andares, lugar que não era para ter. Bota um ponto de ônibus, é interessante para o comércio. Então, assim, como a questão de faixa de pedestre. Então, assim, a gente precisa discutir isso, isso é sério. E o protagonismo disso está, em parte, na Câmara de Vereadores e em parte na Secretaria de Planejamento, que tem que chamar a sociedade para debater. Nós temos cursos de, tanto a FESO quanto a Estácio tem cursos de arquitetura e urbanismo. Eu nunca vi nem a Câmara de Vereadores e nem a Secretaria, nem o governo municipal chamar esses técnicos para fazer uma grande roda de conversa sobre isso. Eu tenho professor de arquitetura e urbanismo aqui na FESO e na Estácio. Marcão, esse tipo de assunto, essa situação, a gente hoje vive um momento de quase que imediatismo, né? Isso a gente está falando em longo prazo, que é estabelecer a cidade, o que deveria ter sido feito há 20, 30 anos atrás, que não foi feito, e que tem que ter alguma hora alguém tem que parar e botar esses papéis na mesa para começar a andar. Mas hoje eu vejo, em relação às medidas que estão sendo tomadas, efetivas, né? Acho que até o secretário tem trabalhado de uma forma efetiva. Ele é um dos que eu vejo domingo trabalhando aí constantemente, aquela situação domingo no parque, ele está lá monitorando, vendo a questão do trânsito. Então, assim, é um cara que está trabalhando bem, né? Surpreendeu a muitos aí, né? E essa questão dele estar tentando fazer essa ordem, ainda que de forma, não vou dizer que é provisória, né? Mas de forma instantânea, porque a gente falta esse estudo, mas ele está tentando, dentro da forma, da capacidade que ele tem e das ideias que está tendo, surtir alguns efeitos. A descarga e descarga da Santa Teresa já foi uma delas, que ele logo no início ele já retirou. Mudou também o local ele de tirou, descarga, ele mudou. Essas mudanças que fizeram foram feitas, foram legais. A questão dos carros abandonados, eu vi também um tempo atrás que eles andaram rebocando um monte de carro e levando para o depósito, que era um outro problema. Mais de ano, carro então, barato, assim, parece que o governo hoje ele está fazendo assim, ações pontuais em locais de crise. Né? Por exemplo, você pega lá no Rosário, se o cara para o carro muito lá, o ônibus não desce. Então, esses locais assim, eles já estão indo lá, tem um guarda lá notificando, está multando. Como ele disse ali na Tijuca, ali, que rebocou as 2 motos, já são. Então, assim, aonde está tendo esses problemas que geram mais incômodos, né, e mais danos à população, seja porque atrapalha a mobilidade, seja porque tira o direito de ir e vir de uma pessoa andar com segurança na calçada, eles estão sendo pontuais, enquanto não se tem esse planejamento todo que vai ser preciso uma hora fazer. O governo só tem 72 dias. É pouco tempo. Depois de um desastre pra caramba. Depois de um desastre de anos, né? O governo só tem 72 assim, dias. A gente tem que avançar e consertar o negócio. A gente precisa também ter a consciência. Não é fácil resolver, como eu coloquei aqui. Eu me coloco também na posição de cidadão, que às vezes eu preciso parar num local, vou fazer o quê? Não tem essa rua, não tem placa dizendo que não posso parar. Eu confesso a você que eu estou deixando meu carro em casa. Eu pouco uso veículo. Né? Eu venho para cá, por exemplo, quando eu vou na Câmara, eu vou para a Câmara trabalhar, eu vou a pé. Pro Comari. Só quando eu vou. Eu estou usando ônibus e Uber. Moro no centro eu ontem fui no HCT marcar um exame, eu fui de Uber. Achei muito melhor. Eu paguei R$7. Se eu fosse lá, eu ia pagar só de estacionamento 10. É verdade. Uber hoje... ué. Olha aqui, o Correio Alexandrino botou aqui pra gente. Mentira do secretário, Hélio. Eu parei meu carro na subida da Fazendinha, nunca tinha parado ali. Não tem placa de sinalização e nem calçada com faixa amarela. É a calçada toda ferrada, é verdade isso. Não me notificaram como ele falou na entrevista. Me deram logo 2 multas.
João Luiz Cunha de Lima, não se pode fechar o caminho do cadeirante nem do carrinho de bebê. Na Tijuca tem lugar que não se passa nem a pé. Agora, o Marcão falou 186 mil habitantes, né? Eu acho que a gente já está chegando aí, passando dos 200, Marcão. Porque tem os flutuantes. Flutuantes, né? Tem os flutuantes. E final de semana. Eu nem contava o IBGE, você viu que no carnaval... O IBGE deu menos, né? Porque o pessoal saiu. Agora você vai para Cabo Frio, não aguenta andar. Então, no nosso período normal, final de semana, vem muita gente. Né? Isso então, eu acho que 180, 190, chegando a 200, passa de 200. O IBGE nos deu, nós já tivemos 185 mil há 10 anos atrás. O IBGE matou um monte de gente. Aí eu vou te falar uma coisa. 10 anos depois, o IBGE nos dá, estou falando em números redondos, 162. nos dá 162. Assim, cara, ou seja, morreram 10 mil pessoas e não nasceu ninguém. Vamos falar do nosso métier. A gente vai no TRE e vê o número de eleitores habilitados. São 148 mil eleitores habilitados. Por uma população de já está 148. 148 mil de habilitados. Entendeu? A última vez Sabe? que eu vi estava 120 e pouco. Né? Então, assim, poxa. Aumentou a população. Peraí, entendeu? Eu tenho mais eleitor habilitado do que censo. Esse censo que foi feito agora foi feio. Foi feio. Lá em casa, por exemplo, só eu na minha família, na minha casa, perguntei meus pais também, não perguntaram nada. Ninguém Na minha casa perguntaram. Cara, nem... Isso não é estratégica do governo, não, do IBGE, para economizar? Sei lá, cara, eu acho que foi... Porque quanto menos habitante, menos recursos, né? A gente pode entrar numa outra área aí, que já não dá tempo, porque aí... É absurdo o que eu estou falando, mas... O presidente do IBGE hoje, inclusive, estão querendo abrir uma CPI para verificar o IBGE. O presidente, ele foi colocado ali, ele é um cara do PT, sempre foi petista, e foi colocado ali tá explicado. pelo presidente Lula. Não adianta não, Marcão. Eu não sou, olha só, eu sou PDT, eu não sou PT. O presidente do IBGE, ele sempre foi petista, é do grupo petista, é do partido, e foi colocado ali como presidente do IBGE. Bom, e é bom para o governo você diminuir a população, porque é menos repasse. Diminuir a população de Teresópolis é menos dinheiro que chega para o município. Então isso interessa ao governo. Mas o censo foi no governo anterior, só para deixar bem claro, tá? Sim, no governo anterior. Estão querendo abrir uma CPI para investigar o IBGE. Gente, a gente precisa entender o seguinte, isso é muito sério, assim, eu costumo dizer, eu falo muito assim, Oséias 4:6, meu povo padece por falta de conhecimento, porque não para ler as coisas, não para ver as coisas. Eu acho assim, Teresópolis, a gente está vindo de 6 anos de uma esperança que foi dada muito grande. Muitas pessoas acreditaram no prefeito anterior. Né? Houve uma pandemia no meio do caminho. Né? E antes da pandemia, a gente tinha tido em 2011 aquele desastre que foi só nosso aqui. Né? Então, assim, a cidade ela está emergindo, eu penso assim, em 2025, com uma possibilidade, né, de fazer uma reflexão de tudo que houve para trás, não é ficar olhando o retrovisor não, mas tudo que houve para trás e tentar acertar um caminho. Quando a gente vê, minha opinião, eu estou dando uma opinião minha, quando a gente vê um prefeito que andou, prefeito eleito, falando do Leonardo Vasconcelos, que andou todos os bairros da cidade, que esteve em todos os cantos dessa cidade, e ele já conhecia, e ele fez um trabalho onde ele disputou uma eleição, ele ganhou por 360 votos, e onde quem ganhou a eleição é quem não foi votar. Eu tive 35 mil eleitores que não foram votar. Tá? A gente está, de fato, no meu entender, num processo de reconstrução da identidade do cidadão teresopolitano. Quem é o cidadão teresopolitano, Faria? Essa é a pergunta que eu faço. É a pessoa que mora lá em Imbiú, né, e acessa o vizinho quando está passando mal, porque o telefone celular não pega lá às vezes, ou é o empresário que monta uma loja, que monta uma cafeteria, como foi montada agora na subida da Santa Cecília, uma cafeteria, um lugar que teoricamente é um lugar que não teria demanda, mas a pessoa montou uma cafeteria lá. Então, os açaí que espalham pela cidade, sabe quem é o cidadão tributário? É o cara que vai lá para o interior e monta uma fábrica, uma usina de solar, como a gente tem no interior. Então, assim, quem é o cidadão teresopolitano? E aí, eu acho que o Faria falou aqui uma coisa muito séria. Já passou da hora do cidadão de Teresópolis
escolher um representante para a Câmara Federal e para a Alerj que seja de Teresópolis. Sabe? Não tem mais como você esperar que não tenham bons deputados que sejam de outras cidades, mas não dá mais para Teresópolis não ter um deputado para chamar de seu. Mapear politicamente a cidade, no Estado e na União. Sabe? Porque não é mapeado. Se você não tiver um deputado estadual daquele local, vai ter um representante que foi mais votado ali, que ganhou a eleição, passa a ser o deputado dele, mas não é nosso. Gente, ele pode vir, pode ter simpatia. Secretaria Estadual de Educação, tá? Tudo é reportado em Petrópolis. Qualquer problema administrativo no Lions, no Presidente Bernardes, no Euclides da Cunha, é reportado em Petrópolis, não é reportado aqui. Nós temos um problema de INSS. Eu quero fazer uma revisão da minha aposentadoria. Eu não tenho condições de pagar um advogado. Defensoria Pública da União, DPU, está onde? Petrópolis. DR, Friburgo. Sabe? Então, assim, sabe, caramba. Então, assim, Secretaria não adianta, de Agricultura, gente, não Niterói. adianta. Você pode achar bonitinho, Joãozinho, Mariazinha, Ritinha. Não tem estresse. São todos lindos e maravilhosos. Mas se a pessoa não for de Teresópolis, desculpa, é uma opinião minha. Mas eu concordo com sabe, você. Eu falo como dirigente partidário, eu falo como morador de Teresópolis, eu falo como um cara que faz campanha e vive a vida política. Eu disse uma pessoa, eu tenho política na veia, no sangue e no sistema linfático. Tá? Então, assim, Teresópolis tem que ter um deputado para chamar de seu. Friburgo tem 2, Petrópolis tem 1. Poder cobrar, poder reclamar dele. Sabe, não tem essa. Então, assim, o prefeito, sabe, muitas vezes o prefeito, não importa qual seja o prefeito, seja o Leonardo, seja o prefeito, muitas vezes o prefeito, Mas aí eu vou te fazer a pergunta, então. O problema tá na população, nos candidatos. Cara, eu vou te dizer... Mas a pergunta dele é boa, isso vale um debate, eu até escrevi aqui. Porque não adianta você querer botar um candidato... o município tem que ter um deputado chamado de seu. Se for uma pessoa incompetente, não adianta eleger. Não, mas tudo bem. Você elegeu daqui, os candidatos que têm aparecido pra gente, você vai me desculpar. Os candidatos, a gente não tá ficando bom. A gente vai entrar no debate aqui, mas os candidatos que têm aparecido nas últimas eleições não convencem. Por quê? Hoje já tiveram lá e tiveram oportunidade de não responder a contento, porque não adianta. É igual o prefeito, se entrou naquela cadeira e não fez, não adianta voltar. Mas aí os que estão voltando. Mas olha só, eu vejo aqui em alguns casos, em alguns casos, não são poucos, mas são alguns, que quem estava sentado na cadeira de prefeito não teve nenhum interesse que a cidade elegesse deputado. Ele não fez esforço, não fez nenhum esforço para eleger, para ele tentar fazer os dois papéis. Eu sou o prefeito e eu que tenho acesso ao governador. E aí a gente tu tem alguma dúvida que nós vamos ter esse mesmo problema em 2026? Cara, eu não sei. Não sei. Uma coisa eu acho que vai ser diferente. Eu acho que vai ser diferente. Então vou falar aqui para vocês. Olha só. A política municipal... Não pode inventar nomes, né? Não, presta atenção. A política municipal ela é envolta, e a estadual é envolta diretamente pelo seguinte. Nós temos hoje, o Leonardo Vasconcelos foi prefeito eleito com uma diferença de 348 votos. Quem foi o segundo colocado? Foi o deputado Júlio Rocha. Se o deputado... Vou fazer uma análise política aqui, tá? Posso estar enganado. Se o deputado Júlio Rocha hoje vier para a eleição 2026 e arrebentar de voto, ele provavelmente vai estar no calcanhar do prefeito... Do Léo. Na próxima eleição. Disputando a eleição. Qual a estratégia que o prefeito tem para derrubar ele na questão de sufrágio, um nome forte aqui? Ou pulverizar a votação para ninguém ganhar a eleição, para que ele não ganhe essa força política, ou então ele abraçar um candidato a tiracolo, e aí ele tem que ter um bom candidato para ajudar ele lá em 2028. Que a população corresponda, entenda que ele é um bom candidato, ele pegar esse candidato a tiracolo, e aí depende dos compromissos políticos que ele firmou lá atrás, que aí só não depende só dele. Exatamente. E aí, em cima disso, se ele tivesse bom candidato para poder derrubar a força que o adversário dele político na próxima eleição vai ter, se ele conseguir pegar um bom candidato e esse cara depois levar ele a tiracolo nos 2 anos de deputado, trazendo emenda, fazendo esse papel de deputado de seu do município, aí ele leva vantagem. E ninguém fala mais nada, chegou porque acabou o tempo. Eu botei aqui quem é o cidadão teresopolitano, porque o debate já começou aqui e ficou bom. E ficou bom, então eu já botei aqui. A melhor parte ficou no final. Pois é, quem é o cidadão teresopolitano? Então, é bom para o Luciante renovar, entendeu? Convido vocês a gente dar continuidade nesse assunto no programa seguinte, né? Ok. A gente leva esse papo à frente. O João Luiz botou aqui, o prefeito tentou ser deputado. Não, o prefeito não tentou, ele ganhou, ele era suplente
e ele assumiria, se ele quisesse, o Leonardo, no dia 1º de janeiro como deputado. Exatamente. Porque ele já poderia ser deputado. Como ganhou para prefeito? Só que ele optou, como ele ganhou para prefeito, optou em ser prefeito. Ele teve opção. Qualquer um faria essa opção. Ele tinha os dois diplomas, durante um período ele tinha os dois diplomas, o de prefeito eleito e deputado eleito. Durante algumas horas ele foi deputado e prefeito, né? Não tem dúvida que ele fez a melhor escolha, porque ele tem ali um mandato de 4 anos na mão para trabalhar, ele é um cara novo, tem futuro político ainda, né? Ele tem a E é o sonho de todo deputado é ser prefeito. E o deputado ele só teria 2 anos e ainda era suplente, poderia cair. Na próxima segunda-feira o programa vai estar muito bom, vou estar aqui com o presidente da OAB, vai estar aqui conversando com a gente e vou receber um policial. Segunda-feira eu falo para vocês quem é. Eu vou receber um policial, ele é de Teresópolis, atua aqui em Teresópolis, é um cara muito de direita, ultradireitista. Não é debate não, é em horários opostos, é diferente, né? Primeiro vem o presidente da OAB, depois vem esse policial. E vai ser um papo muito legal, assunto para segunda-feira. Já me prepararam o programa de sexta-feira que vem. Tá aí, Marcão, gostei disso. Quem é hoje o cidadão teresopolitano? É um papo bom. Faria, obrigado. Aliás, peraí. Aliás, tem um cara aí que já começou a rodar os bairros, né? Já falou que eu fui de bairro em bairro. Né? Já fui. Não Fui de bairro tal. Não visitei politicamente ninguém. Já fui na Granja Guarani e fui ali. Tava mapeando. Já está começando a rodar os bairros. O interior ele conhece bem. Bom final de semana todo da nossa querida Teresópolis, né? Se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui novamente. Marcão. Gente, primeiro uma honra estar aqui. Né? Não, bom ter você aqui. E eu acho que a cidade ela só cresce com programas como esse. A TV Diário está de parabéns mais uma vez por tomar iniciativa, por buscar, né? Muitas vezes a gente, por ser pioneiro, né? A gente erra e aí a gente corrige. Então, assim, a gente faz críticas e tal, mas eu penso o seguinte, nós precisamos discutir a nossa cidade. E nós temos excelentes cabeças aqui para discutir, né? Como outros que já vieram. E, assim, pare para ouvir os programas da cidade, pare para ouvir, acessar as notícias da cidade, porque você mora no município e não tem outro caminho. Não adianta você dizer, não quero saber de política, política é um saco. Meu irmão, o leite que você paga, o imposto, o carro que é recolhido, né? A licença que você está pleiteando para montar o seu negócio e não saiu. O problema da escola estadual é do município. É do município. Olha meu horário. O aluno é do município. Participe, eu sou o professor Marcão. Gente, obrigado, Ed. Obrigado, Alexandre. Um abraço para vocês, muito obrigado por participar. Saudações rubro-negras. Final de semana tem Flamengo ganhando o Fluminense. Vamos esperar. Mas joga com 12 pessoal da sempre. equipe da Diária de Botafoguenses voltou tudo normal no Rio de Janeiro. Vai poder, essa lei permite jogar com 12 sempre? Chororô. Muito obrigado. Segunda-feira a gente está de volta e já está marcado aqui. Só uma coisinha, um papo aqui que eu me lembrei agora. Hoje eu tinha convidado o Roberto Petro também para estar aqui no programa, no início da semana, né? E recebi dele o recado seguinte: estou com muita saudade de vocês. Eu adoro o Roberto e qualquer dia ele está aqui com a gente, né? E ele queria vir hoje, mas não pôde. Mas botou lá para mim, mandou no meu WhatsApp. Estou com muitas saudades. Então, legal, um grande abraço, Roberto Petro. Quincas e seu sapato também não teve hoje aqui, nem a Bibi, mas semana que vem tem mais. E tá aí o tema, quem é o cidadão teresopolitano? Muito obrigado, bom final de semana. Valeu.